Bom dia! Graças a Deus por esse dia, né? Deus é muito bom. E graças a Deus que Ele é bom, né? Bom demais. Gostaria de ler um texto com vocês que está em Apocalipse. Apocalipse capítulo 22, versículos 10 e 11. Apocalipse capítulo 22, versículos 10 e 11, dois versículos que dizem assim: E disse-me, aqui é João conversando com um anjo de Deus, e o anjo de Deus falando para João: não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Amém? Só esses dois versículos. O tema dessa ministração é vivendo entre erros e acertos. Vivendo entre erros e acertos. Esse versículo, a gente puder deixar aqui o versículo 11, ele não fala sobre destinos. Não é sobre destino que esse versículo está falando. Não é sobre fatalidades que esse versículo está falando. Mas ele está falando de decisões, de escolhas que você e eu precisamos fazer. Se alguém já ouviu falar que a vida é feita de escolhas, é verdade. Todos os dias a gente tem que tomar uma decisão. Seja acordar mais cedo para ir para o trabalho, a roupa que a gente vai usar, a comida que a gente vai comer, o trajeto que nós vamos escolher em direção ao trabalho. São uma série de escolhas. Mas a nossa vida espiritual também é resultado das escolhas que a gente faz. E elas são inevitáveis, elas aparecem no nosso caminho e a gente tem que escolher. Todo mundo, sem exceção, tem uma história antes de Cristo e depois de Cristo. Todo mundo, sem exceção. Só que antes de Cristo, nós estávamos, como a palavra diz, nós estávamos debaixo do pecado. Pecado. Só de falar essa palavra, esse vídeo já não vai para muita gente, porque o algoritmo do YouTube, ele já fala, não, isso aqui não é um assunto para se espalhar para muita gente. Mas que bom que você está aqui ouvindo, porque quando você estava sem Cristo, você e eu, nós estávamos no pecado. E o pecado, se a gente pudesse comparar o pecado como uma poça de lama, ali tem sujeira. Não é verdade? Tem sujeira. Que sujeira que tem? Ódio, rancor, inveja, ganância, traição, preconceito, discriminação, tudo que você puder pensar de ruim vai estar ali. Em mais grau ou menos grau, todos nós estávamos de alguma forma sujos por essas coisas. Pela inveja, pelo preconceito, pelo ódio, pela ganância, pelo egoísmo. Todos nós, sem exceção. Nós estávamos dessa forma. E a prova disso é que se isso não fosse um problema, Jesus Cristo não precisaria morrer. Às vezes a gente pensa em pecado como, matou alguém. Pecado, tá certo. Abusou de alguém, tá certo. Roubou alguém, tá certo. Essas coisas são pecado. Mas não são somente essas coisas. Às vezes aquele sentimento de ódio que você guarda no teu coração, aquele rancor, aquela mágoa que está com você já há muito tempo, e aquilo te faz mal, você acorda todo dia com isso, você pensa naquilo, aquilo também é pecado. E está presente no nosso coração. Então, às vezes, é muito fácil a gente pensar,
no Nardoni, na Richthofen, né, na Matsunaga, porque, ai meu Deus do céu, são pessoas desprezíveis. Mas é aquela pessoa que eu tenho ranço, que eu não vou com a cara, que eu espero que dê tudo errado para ela, que eu quero que ela suma da... O curioso é que Deus, ele não definiu pecadinhos e pecadões. É sempre igual. É sempre peso. E antes de Cristo, você e eu estávamos mergulhados nessa condição. Só que, a partir do momento que você entregou a tua vida para Jesus, você começa um relacionamento com o Senhor. E duas coisas precisam acontecer. Uma acontece imediatamente. Jesus vai e te tira daquele lamaçal de pecado. Tira você daquela sujeira. Imediatamente, você entregou tua vida para Jesus, você saiu dali. Então, se ali estava sujo, se ali contaminava, se ali trazia enfermidade, se ali te oprimia, saiu. Ufa, já não estou mais naquela vida. Graças a Deus por isso. Porque se antes eu estava preso, se antes eu estava acorrentado, se antes a minha vida andava para trás, se antes tudo estava errado, agora eu entreguei a minha vida para Jesus e não estou mais ali. Essa é a primeira coisa que acontece. A segunda coisa que precisa acontecer e que depende mais de você do que você imagina é estas coisas agora precisam sair da sua vida. Uma coisa é você sair daquela vida, a outra coisa é aquela vida sair de você. Você percebe a diferença? Quando Jesus falou para Lázaro, Lázaro, vem para fora, o que Jesus fez? Tirou Lázaro da morte. E aí depois, quando Jesus fala, agora tirem o lenço, as ataduras, as amarras, Jesus estava tirando a morte da vida de Lázaro. Aquelas marcas que eram as marcas da morte, ele saiu com aquilo. A morte estava na caverna, mas as marcas da morte ainda estavam. Era o lenço, eram as mãos amarradas, os pés amarrados. Precisava tirar aquilo também. E às vezes a gente está caminhando com o Senhor e fala, graças a Deus que eu não estou mais naquela vida. Graças a Deus que eu não faço mais, que eu não tenho mais aquelas amizades, que eu não vou mais para aquela farra, que eu não faço mais aquela loucura. Mas quando eu sento e falo, mas dá uma saudade, aquelas amizades, a gente dava uma risada, a gente fazia tudo errado. Mas, nossa, era tão bom. É porque ainda está em mim. Eu não estou lá, mas aquilo ainda continua na minha vida. Às vezes você pensa assim, antes de Cristo, eu fazia tudo errado. Eu batia na mulher, eu roubava a minha empresa, eu caía na farra, fazia tudo errado. Aí depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu não bato mais na minha mulher. Ai, que milagre. Mas o jeito que eu falo com ela dói tanto quanto um tapa na cara. Eu não estou mais naquela vida, mas aquela vida ainda está em mim. E Deus te chamou nessa manhã para fazer você refletir a respeito de quanto aquela vida ainda está em você. O quanto que você ainda sente remorso. O quanto você ainda fica remoendo as suas próprias mágoas. O quanto você ainda odeia. O quanto você ainda despreza. O quanto você ainda falta fé. O quanto dessa vida ainda está em você e precisa sair. Porque quem está sujo só vai se sujar mais. Mas não é essa atitude que Deus quer que você tenha. Deus quer que, se você está santo,
santifique-se mais ainda. Fala, Senhor, eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais falar desse jeito, eu não quero mais agir desse jeito, eu não quero mais viver desse jeito, eu não quero mais ter aquelas reações, aquelas atitudes, porque isso era da vida passada. E se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo precisa ser novo, então eu não posso arrastar as coisas da vida passada. Eu não posso continuar sujo com a vida que eu tinha. Então, se você pudesse elencar, listar as coisas dessa vida passada e que ainda estão. E eu não estou falando das coisas graves, né, pastor? Porque a gente pensa nas graves, né? Matou, roubou, fez... Não. Pensa naquelas coisas que talvez para você não são graves, mas te sujam, te contaminam de alguma maneira. Você e eu, nós precisamos nos limpar disso. Sabe por quê? Porque eu entreguei a minha vida para Jesus. Uau! Jesus me tirou daquela vida. Só que esta sujeira, que ainda está presente em mim, ela me faz, preste atenção, ela me faz me acostumar com ela. E fala assim, não tem problema. Não tem problema. Se você pegar a história de Saul, Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele recebeu uma unção de Deus sobre a cabeça dele. Ele foi bem, e quando a coisa deu errado, deu tudo errado. E você e eu, olhando daqui a vida de Saul lá, a gente pode pensar, meu Deus, mas por que errou tanto? Por que fez tanta coisa errada, mesmo tendo uma unção de Deus na cabeça? Por que errou tanto? Daqui, é fácil você olhar para a vida de Saul e identificar onde ele errou. Só que uma coisa que a gente não pensa é que quando nós nos acostumamos com o erro, a gente não percebe diferença. Saul acostumou com o erro dele. Acostumou com ódio, acostumou com o desejo de vingança, acostumou com a inveja. Tudo isso tinha no coração dele, ele acostumou com isso. Então, quando eu estou sujo, eu me acostumo com as coisas erradas e eu não percebo que isso é um problema. Eu não percebo que isso incomoda Deus, porque eu já acostumei com isso. E isso é um perigo, porque eu ando carregando essas sujeiras na minha vida, quando na verdade elas nem deveriam estar mais presentes em mim. E, infelizmente, é muito fácil para o ser humano se acostumar. Porque ele vai convivendo, ele vai andando, ele vai vivendo, e quando ele percebe, está tudo errado. Você já ouviu aquela frase que quem bate esquece? Porque já acostumou bater. Então não é porque ele acha, meu Deus, não posso bater porque isso é tão feio, isso é tão desagradável. Ele acostumou tanto a bater que ele bate e nem percebe mais, porque acostumou. E às vezes tem coisas erradas na nossa vida que a gente simplesmente acostumou. E sabe qual que é o pior costume? É quando você até sabe que está sujo. Você fala, mas Deus me ama do jeito que eu sou. Certo? Deus me ama do jeito que eu sou. Só que da mesma forma que Deus te ama, Ele fala, vai e não peca de novo. Vai e não suja de novo. Vai e não erra de novo. Vai e não escolhe errado de novo, porque se você escolhe errado de novo, você só se suja. E não é isso que você precisa. Então nós vamos nos assentar à mesa do Senhor. E a palavra de Deus diz, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Não é um exame do tipo, passei ou não passei, posso ou não posso, devo ou não devo. É um exame que vai dizer o quanto que eu preciso que o Senhor limpe a minha vida, e quanto que eu devo desejar essa limpeza todos os dias e todos os momentos, porque é fácil você se sujar.
é só você acordar de mau humor que pronto, a gente já começa a ficar com raiva do mundo, com raiva das pessoas. Né? E eu vou te falar uma coisa que eu já falei há muitos anos atrás, numa ministração em outro lugar, que o diabo, ele não está preocupado em jogar um balde de lama em você. Porque quando ele jogar um balde de lama em você, tanto você quanto todo mundo vai perceber que a coisa está feia. Sabe o que ele quer fazer? Chapiscar, de leve. Daí você não vai ver a sujeira aqui. Parece que está tudo bem. Mas se eu olhar de perto, eu vou ver que tem alguma coisinha que não está certo. Sabe quando você vai comer aquele macarrão cheio de molho? Quando você vê tem um pinguinho aqui, um pinguinho ali. Aí você olha e fala assim, dá para passar, né? De longe talvez nem percebam, mas você sabe que tá. Você sabe que tá. Quando você olha no espelho, você sabe o que você precisa mudar. Você sabe o que você precisa corrigir. Você sabe o tipo de pessoa que você precisa ser, o tipo de marido que você tem que ser, o tipo de esposa, o tipo de filho, o tipo de profissional, o tipo de empreendedor, o tipo de homem, de mulher. Você sabe o que você precisa ser. Só que quando eu sei o certo, a palavra de Deus diz que quando eu sei o certo e não faço, a pastora já ministrou a respeito disso, isto é pecado. Eu sei o certo e falo, mas eu não vou fazer. É pecado. E o pecado é essa sujeira que ainda persiste na minha vida. Então, para se assentar nessa mesa, todos estamos convidados. Mas examina um pouco a tua consciência. E pensa, você é o tipo de mulher que Deus deseja que você seja? Você é o tipo de homem que Deus deseja que você seja? Tem coisa errada na tua vida que precisa sair? Tem coisa errada na tua vida que não deveria mais estar aí? Deus pergunta para você, por que ainda está? O que falta para você tirar isso da tua vida? Porque Ele já tirou você daquela condição. Por que aquela condição ainda continua em você? Então, Deus te chama para você limpar o teu coração. Tirar o lenço, tirar as amarras dos teus pés, tirar as faixas que estão envolvendo o teu corpo, aquilo que está prendendo as tuas mãos, tirar essas coisas. Tirar essas coisas. Senhor, eu ainda sou muito duro, eu sou muito bruto, eu não gosto disso, mas às vezes eu faço. Ótimo que você percebe, então peço para o Senhor te mudar. Sabe, porque só tem uma coisa que Deus quer fazer, é te transformar. Isso Ele quer fazer. Isso Ele quer fazer, te transformar. Porque se Ele te transformar, todo o restante vai ser uma consequência dessa transformação, não é, pastor Gil? Não, Deus vai me enriquecer, vou ser famoso, TikToker, vai ser uma loucura. Deus quer te transformar. Porque quando Ele te transforma, é um efeito dominó de bênçãos, de respostas, de solução. Mas se Ele não me transformar primeiro, não adianta eu querer as outras coisas. Sabe aquele lance de buscar primeiro o reino de Deus, para que todas essas outras coisas sejam acrescentadas? Então, quando eu busco, as coisas vêm, não preciso andar ansioso. Mas se eu tiver naquela sujeira que Deus me tirou dali, se aquela sujeira continuar presente na minha vida, eu só estou sujando mais ainda. E não é essa a decisão que Deus quer que você tenha. Então, na tua consciência, tem tanta coisa que você tem que melhorar, que até você sabe. E Deus está dizendo, melhora. Melhora, porque isso só está te fazendo infeliz. Isso só está te fazendo incompleto. Isso só está te fazendo distante do tipo de vida
que Ele quer que você tenha. Ontem, quando eu pensava nessa palavra, pensava, puxa vida, quantas vezes Deus me perdoou pelos mesmos pecados que eu cometi de novo. E por que eu insisto em cometê-los? Se Ele já me tirou daquela vida, por que aquilo continua em mim? Muitas das vezes é porque a gente se acostumou com isso. A gente acha que não tem problema. A gente acha que tudo bem. A gente acha que Deus entende. Só que a palavra do Senhor nos chama para ser luz, para ser sal, para ser exemplo. E, acima de tudo, ela nos chama para glorificar a Deus através das nossas obras. No domingo passado, o pastor Gil leu um texto a respeito da graça, que a graça ela nos educa. E no final do texto que ele leu, dizia que todas essas coisas servem para glorificar a Deus. As boas obras servem para glorificar a Deus. Se você tivesse que fazer um balanço da tua vida, entre as coisas boas e as coisas ruins, essa balança ia pender para que lado? Ah, pastor, eu acho que ia ficar ali no mais ou menos. Então, se está no mais ou menos, está errado, porque o bom está sendo anulado pelo mal, está ficando assim. Tem que pender para as coisas boas que Deus quer ver na minha vida, na tua vida. Tem que fazer com que lá do céu Ele olhe para você e veja a luz brilhando na tua vida, assim como Ele falou que você é a luz. Então, em nome de Jesus, essa é uma manhã não para pensar em destino, não para pensar em futuro, mas para pensar no agora. Que tipo de homem, que tipo de mulher nós somos diante do Senhor. Nós somos aqueles que só querem a bênção, milagre, resposta, porta. Nós somos aqueles, Senhor, eu vou te glorificar. Eu vou te glorificar nas minhas relações, eu vou te glorificar nas minhas atitudes, eu vou te glorificar nas coisas pequenas, nas coisas grandes. Sabe por quê? Porque um dia você vai se encontrar com o Senhor. Todos nós vamos. E eu não sei se você vai se encontrar com Ele porque o teu tempo aqui acabou e Deus vai te tirar. Ou se você vai encontrar com Ele porque Ele volta para buscar a sua igreja. Eu não sei exatamente quando que é o momento em que você vai se encontrar com o Senhor. Mas você vai se encontrar com o Senhor um momento. Todos nós iremos. E se nesse momento que você se encontrar com o Senhor, Ele perguntar, e aí, como foi a tua vida lá? Como se Ele não soubesse, né, pastor? Como que foi? Bom, deu tudo certo? Deu. E as coisas boas? Foram boas. E as coisas ruins? O Senhor sabe como é, né? Ninguém é perfeito. Né? Cometi umas bobeiras. E aquela pessoa lá, você perdoou? Não deu. Deu para perdoar. E aquele dinheiro que você pegava lá? Mas ajudava, né? Era necessário. Né? E aquele maltrato lá com seus filhos, você espancava? Mas é que eu era muito nervoso, estava muito estressado. Dá para chegar diante de Deus e ficar dando desculpa? Ou melhor, você quer arriscar chegar diante de Deus para dar desculpas? Ou é melhor eu mudar agora? E falar, Senhor, teve um dia de domingo, 11h17, que eu ouvi uma palavra. E aquela palavra me tirou toda a sujeira que ainda tinha na minha vida. E obrigado por essa palavra, porque eu chegaria aqui com outra história. Eu chegaria aqui cheio de desculpa, cheio de justificativa. Mas agora eu posso chegar aqui e dizer que eu estou limpo. Porque Jesus disse, vocês
são limpos pelo poder da palavra que eu tenho falado sobre vocês. Então não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. Então eu pergunto para você, como que você quer chegar diante do Senhor? Cheio de desculpinhas, porque eu sou desse jeito, eu era muito nervoso, tinha muita conta para pagar, meus filhos me deixavam estressados. É com desculpinha que eu vou chegar diante do Senhor? Ou eu vou dizer, Senhor, teve um momento na minha vida que eu ouvi uma palavra que foi um divisor de águas, e daquele momento em diante a minha vida nunca mais foi a mesma, porque eu entendi a importância do que é ser justo, do que é ser santo, e eu fiz uma decisão de não me sujar mais. É diferente. É diferente. O jeito que você chega, por isso que não é sobre destino, é sobre escolha, é sobre decisão, é sobre o que você quer fazer com a tua vida e com o tipo de pessoa que você quer ser diante de Deus. Porque é fácil dar desculpa para Deus. Só que é difícil Deus aceitar as nossas desculpas. Porque Ele conhece o coração. Ele sabe, por que você não perdoou? Você não sabe o que a pessoa fez comigo. A pessoa, Deus, você não sabe, né, o que a pessoa fez comigo. Ele vai dizer, você lembra na cruz o que Jesus disse para as pessoas que fizeram aquilo com eles? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Mas eu sou bom de dar desculpa. Você pode dar boas desculpas para o teu marido, para a tua esposa. E vou dizer que na maioria das vezes eles não vão se convencer com as suas desculpas, mas tudo bem. Mas com Deus não dá. Não dá para dar desculpa para Deus. Então nessa manhã, antes de se assentar à mesa do Senhor, e não é pré-requisito, eu não vou mais comer, depois dessa ministração, pastor, nem vou pegar nesse pão. Não, não é isso. Reflita e tome a decisão de tirar o lenço do teu rosto, de tirar as amarras dos teus pés, das tuas mãos, as ataduras no meio do teu corpo, todo aquele cheiro de morte que estava naquela caverna com Lázaro. Tira tudo isso de você e comece a viver diferente. Comece a viver de uma forma onde Deus, lá do céu, vai dizer, olha meu servo, olha que luz. Olha que luz na família. Olha que luz no trabalho. Olha que luz no trânsito. Olha que luz. E o Pai vai ser glorificado através de você. Vai ser glorificado. Mas as pessoas, elas me provocam, pastor. Não é que eu quero, né? Não é que eu quero pegar ranço, mas elas me provocam. E aí, quando eu vejo, eu já estou desejando mal. Já quero que morra. Já quero que dê tudo errado. Então, precisa entender que não é assim também, né? O meio ambiente provoca, né, essa reação hostil na minha vida. Aí você respira fundo e fala, mas eu sou luz. Eu sou sal. Eu não estou aqui para ser pisado pelos homens, porque quando o sal perde o seu sabor, só serve para ser jogado fora e ser pisado. Eu não estou aqui para ser pisado. Eu estou aqui para glorificar a Deus. Então eu vou respirar fundo e vou dizer, Senhor, vamos para mais essa, mas vamos comigo. Vamos para mais essa fornalha, mas vamos comigo. Vamos para mais esse deserto, mas vamos comigo. Vamos para essa caverna, mas vamos comigo, porque eu vou passar por ela, mas eu não vou ficar nela, em nome de Jesus. Amém? Então fecha os teus olhos por um momento. Curva a tua cabeça. Você estava lá, caído, sujo, às vezes se sentindo envergonhado, se sentindo humilhado, se sentindo impotente, desprezado, sem futuro, sem perspectiva, porque essa era a vida sem Deus. Todo mundo, eu também estava lá na mesma poça que você, estávamos juntos. Só que Ele te amou tanto,
se preocupou tanto com você. Ele viu coisas em você que nem você mesmo enxergava. Ele viu tanto valor na tua vida que ele tirou você de lá. Não tem mais poça de lama, de sujeira, de sentimento ruim, de vergonha, de inveja, de rancor. Ele tirou você de lá. Você não está mais nesse lugar. Esse lugar não é mais para a tua vida, porque ele tirou você de lá. Ele trouxe você das trevas para a sua maravilhosa luz, para dizer para você que haverá bom futuro. E agora ele diz para você: tira essas coisas da tua vida para você viver tudo o que ele determinou para você. Tira o rancor, porque me machucaram, falaram de mim e eu não aceito. Tira isso da tua vida. Porque me perseguiram e eu fui humilhado, envergonhado, e isso eu não aguento. Tira isso da tua vida. Porque falaram que eu não vou dar certo, tem uma sentença contra a minha vida, eu tento e nada acontece. Tira isso da tua vida. Tira esse lenço do teu rosto, tira essas amarras dos teus pés, tira essas amarras das tuas mãos, tira esse cheiro de morte da tua vida, porque ele te chamou para uma nova vida. Senhor, eu não consigo perdoar, eu acordo todo dia, eu tento e não consigo. Libera perdão em nome de Jesus. Não sei o que fizeram com você, mas eu sei que o que você fez com Deus, Deus te perdoou. Será que é maior do que o perdão de Deus? Claro que não. Perdoa. Perdoa. E peça que se amanhã vier uma outra sujeirinha, diga: Senhor, eu não quero mais conviver com as minhas falhas, com as minhas sujeiras, com os meus erros. Eu não quero mais ter vergonha das coisas que eu faço, das coisas que eu fiz. Eu quero ser limpo. Quem é justo vai fazer mais justiça. E quem é santo vai ser mais santo. Sabe o que é olhar? Fecha ainda os teus olhos. Sabe o que é olhar no espelho? Olhar no fundo dos seus próprios olhos e dizer: não tem condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque eu já não ando mais segundo a minha velha natureza, agora eu tenho uma novidade de vida. Que enfermidade na tua alma precisa ser curada? Deixa Deus te curar. Deixa Deus te libertar. Deixa Ele chegar na tua vida e tirar toda a sujeira que ainda existe em você. Porque para sentar naquela mesa, para lembrar daquela morte, daquele sacrifício, precisa ter consciência de que não é uma sujeira que vai continuar arrastando em você. Está na hora de ser limpa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aonde você está, eu gostaria de pedir para os pastores, vamos orar, vamos impor as nossas mãos na cabeça de cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Porque nós somos um corpo, a gente vai orar como um corpo. Você também tem as suas sujeiras, eu também tenho as minhas sujeiras. Nós vamos pedir para Deus nos limpar. Senhor, a gente veio aqui para ser limpo. Daqui a pouco a gente vai comer a tua ceia, vai beber do teu cálice, mas a gente quer estar limpo, a gente quer estar restaurado. A gente não quer viver dessa forma. Porque se o Senhor me trouxe nessa manhã para ouvir uma palavra como essa, que está lá em Apocalipse, no finalzinho de tudo, é porque é importante para você. Então, de olhos fechados, com a tua mente conectada ao Senhor, vai ter um pastor, pastora, colocando o óleo da unção. É só um símbolo. Tá? Só um símbolo. É só para dizer que, como corpo, nós estamos juntos para ser limpos pelo Senhor. Então, peça para Deus te limpar. Eu vou estar orando aqui, vou pedir para Deus me limpar, para Deus te limpar, para a gente mudar de vez, para a gente se acertar com Ele, para a gente entender o que precisa ser feito, para Ele dar força para a gente não errar novamente, para a gente seguir nesse caminho, sabendo que Ele tem o melhor para nós em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai.
Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. Nós cremos no poder da Tua palavra. Nós cremos nas promessas do Senhor. E nós cremos que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que não há outro e que não há ninguém. No passado, Senhor, nós estávamos sujos, perdidos, distantes do Senhor, e o Senhor, com a tua infinita graça e misericórdia, nos alcançou. Não importa esse histórico, não importa esse passado, a tua mão nos alcançou, Senhor. Onde nós estávamos era distante, era perdido, era sem rumo, mas a tua mão nos alcançou, e a tua palavra diz que o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino da tua luz, e nós estamos aqui. Mas nós precisamos da tua limpeza, Senhor. Precisamos nascer da água e do Espírito. Por isso, Senhor, olha para o nosso coração. Sonda o nosso coração. Vê se há em nós, Senhor, algum caminho mau. E nós sabemos que há. Nós sabemos que existem coisas que precisam ser limpas. Então tira da nossa vida. Entra no nosso coração. Transforma, Senhor, os nossos sentimentos. Tira de nós todo o rancor, todo o ódio, toda a inveja, toda a ganância. Tira de nós, Senhor, todo o orgulho. Tira de nós todo o preconceito, toda a obra da carne. Tira do nosso coração. Não queremos mais arrastar essas sujeiras que estavam na vida passada. E nos enche do fruto do Espírito. Enche, Senhor, de amor. Enche de alegria. Enche de paz. Enche de mansidão, de longanimidade, de bondade, de fé, de perseverança. Senhor, ao olhar no espelho, que nós possamos ver a luz do Senhor brilhando através de nós. Que a partir de hoje, Senhor, comece uma limpeza no nosso interior, no nosso coração. Que nós possamos olhar para as nossas mãos, para os nossos pés, que no nosso rosto, Senhor, não tenha mais o cheiro da morte, como aconteceu com Lázaro, mas que nós possamos estar livres, livres pelo Senhor, libertos de toda sujeira, de todo pecado, de toda amarra, de toda condenação, para andar em novidade de vida, em glória, em vitória, e sabendo que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Que sujeira, que pecado não vai existir. Marca, Senhor. Marca, porque nós reconhecemos que precisamos do Senhor na nossa vida. Nós agora, Senhor, pedimos, vem nos limpar. Limpa cada homem, cada mulher, cada jovem, Senhor, de coisas que a gente já até acostumou com elas, mas não queremos viver assim. Queremos ser transformados pelo Senhor. Porque, Senhor, um dia nós vamos nos encontrar contigo. E que cada palavra que nós temos escutado aos domingos, às quartas, na internet, aonde, Senhor, o Senhor nos proporcionar, que seja uma semente nova, enchendo o nosso coração e dando fruto, que glorifique o teu nome em todos os sentidos, em todos os momentos. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Senhor, passa, traz esse bálsamo curador, traz a tua marca, que purifica, que liberta. Se tem alguém aqui prisioneiro, Senhor, liberta do sentimento, das amarras. E assim como Lázaro, Senhor, nós estamos saindo, nós estamos indo para fora, sem amarras, sem morte, sem vergonha, sem destruição, sem condenação. Que nós possamos viver conforme esta palavra, fazendo ainda mais o que é certo, fazendo ainda mais o que é justo, e também nos santificando ainda mais, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Quer fazer uma coisa? Respira bem fundo assim, ó. Deixa esse oxigênio entrar, abrir os teus pulmões, oxigenar teu cérebro, entrar em você, expira tudo isso para fora. É só gás carbônico, mas eu quero que você entenda que saiu da tua vida muita coisa ruim. Muita coisa ruim.
Não deixa isso voltar. Não deixa. Luta. Luta, sim, com todas as forças que você puder para não ser aquela pessoa que você já foi um dia. Aquela pessoa ruim, cheia de defeitos. Mas para ser a melhor versão do homem e da mulher que Deus quer que você seja, em nome de Jesus. Amém? E você vai escrever isso na tua alma. Vai dizer assim, Senhor, é assim que eu quero. Né? Eu vou contar para vocês, né, que eu não imaginava como ia ser a ministração hoje, né, mas ontem eu estava em casa e eu chorei assim, né? Senhor, tanta coisa errada na minha vida. Eu chorei, falei assim, Senhor, eu não quero mais ser essa pessoa, sabe? Aí você fala, mas pastor, o que tem de errado? O que tem de errado? Muita coisa. Porque às vezes a gente se irrita por pouca coisa, às vezes a gente reclama. Deus dá tanto pra gente, a gente ainda reclama. E essas coisas vão nos sujando, vão tirando de nós essa beleza que o Senhor tem para nos dar. E eu glorifiquei a Deus por essa palavra. Senhor, olha, se amanhã eu me encontrar com o Senhor, eu posso dizer que essa palavra mexeu e mudou a minha vida. Eu quero ser assim, ó. Quem está justo, faça justiça ainda. Quem está santo, seja santo ainda. E a primeira parte eu já não quero mais para mim. Porque não é sobre destino, é sobre escolha. É sobre o que você escolhe fazer agora. É o que você escolhe ao sair dessa porta e voltar para a tua casa. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. O Senhor transformou a minha vida, com certeza. Poderosamente, a minha família. Tudo na minha vida. E se não fosse o Senhor, eu nem sei o que seria da minha família, do meu casamento, da minha vida como um todo. O Senhor transformou. Amém? E Ele tem isso para todos nós. Para todos nós que estamos aqui, para todos aqueles que estão assistindo, está sendo gravado. Não importa quando você puder assistir esse vídeo, o Senhor está aí com você. E Ele quer fazer essa transformação, essa limpeza, tirar você dessa sujeira. Meu Deus, como eu buscava o Senhor, havia como se fosse um buraco na minha vida mesmo. Como no louvor está aqui, nós cantamos no início. Né? Nada completava. Algumas coisas pareciam que tinham preenchido, mas faltava. Só quando encontrei Jesus aqui, eu fui preenchido mesmo, fui transformado. E aí acabou a busca, porque eu encontrei. Aleluia. Essa é a verdade. Só Jesus, só Ele pode trazer essa transformação, essa completude na tua vida, né? Ser completo, ser preenchido de algo que você procurava, que você talvez nem sabia que existia antes de conhecer a Cristo, né? Porque quando nós o conhecemos, aí Ele vem, aleluia, e toca e transforma, e muda todas as coisas. E Ele muda para melhor. Muda, com certeza. Ah, mas eu não vou poder fazer mais algumas coisas. Você não vai querer mais fazer as coisas. Essa é a transformação. E vai mudar para melhor. As pessoas nem vão acreditar do jeito que você era e do jeito que você se transformou. As pessoas vão olhar para você e falar, não é possível. Quem é você? Onde você levou o Júlio? Para onde você levou aquela pessoa? Você não é possível. Mas é. Cristo faz isso nas nossas vidas. E a única condição que Ele deu para que a gente pudesse participar da ceia, dessa comemoração, dessa lembrança do sacrifício dele, mas a comemoração da nossa salvação. A única condição que Ele colocou foi que você o recebesse na sua vida, que você permitisse que Ele entrasse no teu coração. É a única coisa que ele pediu. E como faz isso, pastor? Confessa com a tua boca. É uma decisão, é uma escolha, como foi ministrado. É assim que se faz. Ele está aqui, porque Ele falou que onde 2 ou 3 apenas estivessem reunidos no seu nome, ali Ele estaria. Com certeza Jesus está aqui.
Ele está aqui. Ele está aqui conosco. Ele quer ouvir o teu convite, a tua voz. Todos nós já fizemos a oração, convidando o Senhor Jesus para fazer parte da nossa vida, para fazer morada no nosso coração. Vamos fazer novamente. Nós vamos fechar nossos olhos. Amém? Feche os teus olhos novamente. Você que nunca fez essa oração, convidando o Senhor Jesus para fazer parte da tua vida, faça agora, que a tua voz possa ser ouvida. Ah, eu fiz há muito tempo, me afastei. Faça novamente, Ele está de braços abertos para te receber novamente. Faça essa oração, convide o Senhor Jesus para fazer parte da tua vida, para fazer morada no teu coração. Ele quer estar contigo, mas Ele é educado, Ele está à porta e bate. Ele só vai entrar se você permitir. Então abra a porta do teu coração agora para Cristo. E você verá a transformação. Você verá mesmo o que é vida de verdade, o que é paz de verdade, o que é alegria de verdade. É isso que você verá. Então faça esse convite, que a tua voz possa ser ouvida. Jesus quer ouvir a tua voz agora. Não liga para quem está do teu lado, todos nós vamos orar. Faça oração, você que está assistindo, faça oração agora. Jesus está aí com você agora. Ele está aqui conosco, mas Ele está aí com você também. Ele quer ouvir a tua voz, faça oração. Então, faça oração, repita assim, fala: Senhor Jesus, eu preciso de Ti na minha vida. Vem preencher esse vazio na minha alma. Derrama sobre mim da Tua paz, da Tua alegria verdadeira. Perdoa os pecados que eu cometi. Escreve o meu nome no Teu livro da vida. Faz morada no meu coração, porque hoje eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia. Isso é maravilhoso para nós. Isso é maravilhoso para a tua vida, para a tua família, para todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus. Mas é maravilhoso para o Senhor. Imagina, Ele que fez o sacrifício por nós, né, que se entregou naquela cruz, que pagou o preço que nós deveríamos pagar, que morreu a morte que nós deveríamos morrer. Sofreu tanto por nós. Por que Ele fez isso? Para que nós tivéssemos a salvação, porque nós estávamos presos nessa sujeira do pecado. E Ele fez isso para que pudéssemos sair. Então, imagina a alegria dele quando vê alguém que o recebe como Senhor e Salvador. Que ele vê que esse preço tão difícil, tão dolorido, que ele pagou, teve resultado. Há uma festa no céu. Pela tua vida, pelas nossas vidas, por você que está assistindo, há uma festa no céu. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o nosso objetivo como igreja. Levar a Tua palavra, Senhor, testemunhar de Ti. Usa as nossas vidas, Senhor. E agora, Pai, opera mesmo, Senhor. O Senhor conhece a situação, a necessidade de cada um dos Teus servos, de cada família, Senhor. Senhor, sabemos que o Senhor está trabalhando, sempre trabalhou, continua trabalhando nas nossas vidas, Senhor. Pai, que todos nós possamos viver mais testemunhos, Senhor, que já vivemos muito, Senhor. Possamos viver mais testemunhos, Senhor, do Teu favor, da Tua graça, da Tua paz derramada, Senhor, do Teu amor derramado sobre nós, Senhor. E possamos testemunhar a muitos e levar a Tua palavra, sim, Pai. Levar salvação e levar resgate, Senhor. Usa mesmo as nossas vidas, Senhor. Abençoa cada vida, cada família, Senhor. Que possamos falar, Senhor, de Ti, Senhor, com alegria, com entusiasmo, com ousadia, Pai. E levar resgate, levar salvação a muitos, levar também essa transformação, levar, Senhor, essa mudança, essa limpeza a muitos mais ainda, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Só o Senhor é Deus, Pai. E você que fez essa oração pela primeira vez, você que havia feito há muito tempo, se afastou,
Depois, no final do culto, vem aqui, nós queremos receber como igreja, queremos orar por você. Você que está assistindo, que fez essa oração pela primeira vez, ou havia feito há muito tempo, tinha se afastado e fez novamente, busque, vem aqui à nossa igreja, se você estiver próximo de nós, se não, busque uma igreja onde é pregado o evangelho verdadeiro e congregue ali, esteja ali para aprender mais e mais, para que essa transformação, porque é um processo de limpeza, não é, pastor? É um processo. O Senhor nos tira dessa lama, estamos ali, né, sujos dela, e Jesus vai nos limpando, nos limpando, nos limpando. Amém? É um processo. Para que você aprenda, esteja congregando, esteja com os irmãos, esteja numa igreja que pregue o evangelho verdadeiro de Cristo. E você que está aqui, venha, esteja sempre próximo do Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Vamos consagrar o pão e o cálice, depois vamos participar todos juntos. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, consagramos a Ti esses elementos simples, Senhor. O pão, o suco de uva. Oh, Senhor, que agora, Pai, se transformam, Senhor, no Teu corpo e no Teu sangue, entregues naquela cruz por nós, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, vamos participar do Teu corpo e do Teu sangue, Senhor, para que sejamos purificados, limpos, curados novamente, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos distribuir e depois vamos participar todos juntos. Você aí na tua casa, em nome de Jesus, prepare uma bebida, um alimento, para que você possa participar também da ceia, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Todos receberam? Aleluia. Levanta o pão na tua mão. Aleluia. Na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou daquele pão, partiu e disse: esse é o meu corpo que é entregue, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim até que eu volte. Oh, Senhor, estamos reunidos aqui na Tua presença, Senhor. E o mais importante é a Tua presença em meio a nós. Para lembrar, Senhor, do Teu sacrifício, Senhor. Tão difícil, Senhor. Oh, Pai, por amor a nós, pela Tua graça, Senhor, que nós não merecemos. O Teu amor que nós não merecemos e não entendemos de tão grande, Senhor. Mas o Senhor se entregou naquela cruz por nós, Senhor, por amor a nós, para que pudéssemos ser salvos por Ti, Senhor. Estamos aqui cumprindo a Tua ordem, Pai, de lembrar esse Teu sacrifício, Pai, o Teu amor, o Teu perdão, o livramento, Senhor. Oh, Senhor, obrigado, Senhor, só podemos Te dar graças eternamente, Senhor. Eternamente, pela salvação, Senhor. Nunca deixe-nos esquecer, Senhor, do Teu sacrifício, da alegria da salvação, Senhor. Em nome de Jesus, vamos participar do Teu corpo, para que sejamos um contigo como o Senhor é um com o Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos participar todos juntos. Aleluia. Aleluia. De forma semelhante, o Senhor Jesus tomou daquele cálice e disse assim: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Aleluia, Senhor. Aliança que não pode ser quebrada. Aliança definitiva, sacrifício definitivo feito por nós. Vamos participar do Teu sangue, Senhor. E novamente seremos purificados e curados, Senhor, libertos pelo Teu sangue. Ele vai correr também nas nossas veias, Senhor. Oh, Senhor, ilumina mesmo nossos corações, nossas mentes, toca nossos lábios com a brasa do altar, Senhor. E dos nossos lábios saiam palavras de salvação, de resgate, de cura, de libertação. Que haja perdão nos nossos corações, Senhor. Amor. Oh, Pai. Sejamos mesmo Tua imagem e semelhança nessa terra. Sal da terra e luz do mundo, conforme a Tua vontade, transformados por Ti, dia a dia, Senhor. Para que um dia possamos estar contigo na eternidade, Pai.
Em nome de Jesus. Vamos participar todos juntos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Só podemos te agradecer eternamente, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Continua junto conosco, Senhor. Acampa mesmo o teu anjo ao redor de cada servo teu, de cada família, de cada casa, Senhor. Do local de trabalho, de estudo, de lazer, onde quer que estejamos, Senhor. Esteja conosco, Senhor. Vai à frente, Senhor. Prepara os caminhos, Senhor. E abençoa o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, clamamos a ti e te damos graças, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Temos aniversariante que a gente não orou ainda nesses dias? Não? Aleluia. Mais alguma coisa? A pastora está falando e realmente, né, depois de tudo que foi ministrado, vamos falar o quê, né? Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Ô Senhor, obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem derramado sobre nós, além da salvação, Senhor. A tua graça, o teu perdão, a sabedoria, Senhor. Continua operando mesmo, Senhor. Sabemos que já fomos transformados por ti, retirados dessa poça, dessa lama, Senhor, dessa sujeira do mundo, Senhor. Estamos aqui, mas não somos daqui. Somos cidadãos dos céus agora, Senhor. Estamos aqui como embaixadores da tua palavra, do teu evangelho, Senhor. Então usa, Pai, as nossas vidas, as nossas famílias, Senhor, para testemunhar de ti, para que possamos dar frutos para ti, Senhor, em nome de Jesus, de resgate e salvação. Continua essa obra de transformação. Sabemos, Senhor, eu sei, e cada um de nós sabe, Senhor, que precisamos ainda de limpeza em muitas áreas, Senhor. Continua trabalhando, Senhor. Continua trabalhando em nós, Senhor. Oh, Senhor, e que possamos levar mesmo o teu evangelho, Senhor, a muitos, Pai. Com as nossas vidas, com testemunho, Senhor. Ensina mesmo a perdoar completamente, a amar completamente, Senhor. Essas são as coisas principais que o Senhor falou. Coloca Deus em primeiro lugar. Ama o Senhor de toda a tua força, todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aleluia, Senhor. Possamos ser assim. Que as pessoas olhem para nós e vejam um pouco de ti, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Continua essa obra, Pai. E continua usando cada um dos teus servos, Senhor, dessa forma maravilhosa. Vai debaixo dessa unção de transformação, de limpeza completa. Vai, para fazer a obra do Senhor de forma simples. Vai, para dar frutos para o Senhor, para ter a tua vida, a tua família abençoadas. Em nome de Jesus, vai debaixo dessa unção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem fez a oração, vem aqui para que a gente possa orar por você, te receber como igreja. Amém? Aleluia.